Olá a todos. Durante esta última semana foi detido o ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte. Foi presidente entre 2016 e 2022. Vai ser presente em Haia, no Tribunal Penal Internacional. Vai ser julgado pela morte de milhares de pessoas em execuções extrajudiciais durante o seu mandato, durante aquilo a que ele chamou uma guerra contra a droga. Esta notícia poderá ter passado despercebida em Portugal durante esta semana, uma vez que estivemos embrulhados em mais uma crise política. Aqueles que terão lido poderão até pensar que isto é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com religião, mas tem. E vou explicar porquê neste curto vídeo. Porque durante os 6 anos do seu mandato presidencial, o presidente Rodrigo Duterte teve o apoio esmagador da população, pelo menos no início. Cerca de 77% aprovavam da sua conduta, apesar de declarações, e vou citar, deste género: Hitler massacrou 3 milhões de judeus, agora há aqui 3 milhões de viciados. Gostaria de matá-los a todos. Ou, antes disso, quando se soube em agosto de 2017, quando houve uma notícia de que tinham morrido 32 pessoas nestas execuções, num único dia, ele reagiu da seguinte maneira: matemos mais 32 todos os dias. Talvez possamos reduzir os males que afligem este país. E disse também, quando foi lida em todas as igrejas uma declaração da Conferência Episcopal a criticar aquilo a que chamaram um reino de terror sob a sua presidência, ele respondeu, dirigindo-se num comício a quem o ouvia: vocês católicos, se acreditam nos vossos padres e bispos, fiquem com eles. Se querem ir para o céu, vão ter com eles. Mas se querem acabar com a droga, eu vou para o inferno. Juntem-se a mim. Estamos a falar desta personagem, de uma pessoa deste calibre. Calcula-se os números oficiais, penso eu, na acusação do Tribunal Penal Internacional, é de que são na ordem dos 6 mil e tal mortos em execuções extrajudiciais. É possível que o número seja muito superior. Muitas destas pessoas eram toxicodependentes ou eram pessoas envolvidas no tráfico de droga, mas que foram mortas sem qualquer tipo de julgamento, sem qualquer oportunidade de se defenderem, portanto, ao review de todas as bases do Estado de Direito. Mas houve também muitas vítimas inocentes, pessoas que foram apanhadas pelo meio, pessoas que estavam no sítio errado, na altura errada, e que morreram também. O que é que a Igreja fez durante este tempo? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Houve uma freira australiana, a irmã Patricia Fox, que tinha estado no país há décadas, era muito estimada, que falou abertamente contra o que o presidente estava a fazer, contra as suas palavras, contra as suas ações, foi detida e depois de libertada foi expulsa do país. É assim que os ditadores e que as pessoas do calibre de Duterte, infelizmente ainda existem muitas. Olhamos para a Nicarágua, olhamos para a Venezuela, olhamos para países como a Bielorrússia, como a própria da Rússia, lidam com as vozes da consciência das pessoas que alertam contra os pecados que estão a cometer. É muito fácil. Expulsar uma freira septuagenária do país, uma senhora que estava lá há décadas a servir os mais pobres, os mais fracos, ela disse: eu, enquanto freira católica, a minha missão é estar junto dos mais fracos. E os mais fracos, naquele momento, poderiam até ser criminosos, podiam ser toxicodependentes, mas são pessoas e não podem ser tratadas desta forma. Mas há mais exemplos. Houve um arcebispo, quer dizer, a Igreja falou a uma só voz frequentemente, mas eu estou aqui só a dar alguns exemplos assim mais marcantes. O arcebispo Sócrates Villegas chegou a dizer que estava disposto a dar a vida pela verdade. Isto para percebermos também o clima que se passava naquela altura. Quem falava contra o presidente corria risco de vida. Chegámos ao ponto em que já não me interessa o que me pode acontecer. Estou pronto a morrer. Uma parte de mim já morreu centenas de vezes, em cada uma das mortes a que assisti nestas últimas semanas. O que é mais uma morte para mim? A barbárie não terá a última palavra. A razão prevalecerá, a humanidade vencerá. Noutra altura, o mesmo arcebispo fez um apelo a que todos os sacerdotes e religiosos nas Filipinas abrissem os seus corações e as suas casas paroquiais, conventos e seminários, bem como outros edifícios seguros, para acolher membros das forças de segurança que estejam dispostos a testemunhar contra a guerra à droga promovida pelo Presidente da República, Rodrigo Duterte. Mais uma vez, isto dá para perceber o clima que se vivia nas Filipinas naquela altura. As Filipinas que são, como sabemos, o maior país católico
da Ásia, não em percentagem em Timor-Leste, mas em números, porque Timor-Leste é um país muito pequenino, as Filipinas são um país grande e a esmagadora maioria da população é católica, porém é bom ver que a Igreja teve esta capacidade de se levantar e de fazer ouvir a sua voz contra esta barbárie que se passou nas Filipinas. É uma pena ver que a maioria da população, pelo menos numa fase inicial, alinhou com Duterte. O que é que se passou agora? Que finalmente foi decretada a sua detenção, ele já foi para a Haia, onde vai ser julgado. Houve missas de ação de graças nas Filipinas e muitos padres a dizer publicamente que finalmente estava-se a fazer justiça pelas vítimas das mortes extrajudiciais e, nomeadamente, para as famílias destas vítimas. Há aqui muitas lições para nós e para o mundo atual. Eu já falei de alguns países onde este tipo de clima continua a existir, mas aquilo que estamos a assistir na Europa e no mundo ocidental deve ser também um alerta para que este tipo de retórica, este tipo de linguagem, este apontar um inimigo e tentar focar as atenções da população num inimigo cuja vida não vale nada, que pode ser expulso, que pode ser morto, que pode ser executado à margem da lei, porque não tem dignidade, porque não tem valor. Isto é uma linguagem que nós começamos a ouvir cada vez mais. Está a dar os primeiros passos. É preciso estarmos atentos. Vamos ser daquelas pessoas que daqui a uns anos podem dizer: eu sempre falei contra isto, mesmo correndo risco da própria vida, como aqui o nosso arcebispo Sócrates Villegas, ou vamos ser das pessoas que aplaudem e que depois, mais tarde, se calhar dizem: não, na altura não sabia, não tinha nada a ver, não tínhamos a informação toda. As pessoas sabiam nas Filipinas, sabiam muito bem o que o Rodrigo Duterte queria fazer, sabiam muito bem o que ele estava a fazer e aprovaram na mesma. Não sejamos dessas pessoas, nem agora, nem no futuro, e possamos também ser vozes da consciência nacional dos nossos respectivos países, das nossas cidades e sociedades, contra a barbárie. Rodrigo Duterte disse que estava disposto a ir para o inferno por aquilo que tinha feito. Provavelmente nunca lhe passou pela cabeça que antes de ir para o inferno acabaria em Haia. Vamos ver como é que a vida lhe corre por ali. Obrigado a todos e até à próxima.